Fala, empreendedores! Eu sou o Wellington Marques e nesse vídeo eu vou te mostrar como sair de uma bagunça financeira e se organizar partindo do absoluto zero. Vou te falar o que você precisa fazer hoje para ter clareza, separar suas contas e no final do mês ver a cor do dinheiro. Bora para a aula, já deixa o like, siga o nosso canal para mais conteúdo como esse. Vamos nessa! Eu não poderia deixar de falar sobre organização financeira, sobre o passo a passo que eu criei aqui para vocês. E esse passo a passo está separado em 5 modalidades, tá? Que eu julgo muito importante para que você consiga enxergar o porquê que você não teve o lucro no final do mês. A propósito, é sobre isso esse vídeo, tá? Daquela pessoa que trabalhou o mês inteiro, 30 dias, vendendo, prestando serviço e chegou no último dia do mês e não viu a cor do dinheiro, tá? Então, pensando nisso, e claro, conversando ao longo de muito tempo com vários empreendedores, eu percebi que não existe uma atenção voltada para isso, tá? E tá tudo bem. Tem empreendedor que ele é bom para vender, tem empreendedor que é bom para prestar serviço. Só que assim, o que ficou muito claro para mim é que eles não olham com a devida atenção para o financeiro, né? E isso daí é uma das causas ali que faz com que ele chegue no final do mês e de fato não vai enxergar mesmo para onde foi o dinheiro, ou fica com aquela sensação, caramba, eu trabalho, trabalho, trabalho e não sobra nada para mim. Tá, sem enrolação, direto ao ponto. Então, eu vou deixar bem claro para vocês aqui. Como é uma aula muito rápida, eu não vou fazer os 5 tópicos nessa aula, tá? Então, eu vou separar cada tópico uma aula diferente. Então, eu vou criar uma playlist ali no canal. E se você quiser assistir aquela playlist, vai ter uma aula seguida da outra para você acompanhar, aplicar e ter essa organização. Claro, se você desejar, né? Então, para a gente iniciar aqui, vou olhar para uma outra tela aqui que fica mais fácil para mim estar acompanhando e falando com vocês. A gente vai começar aqui com a mentalidade. Por que mentalidade? Primeiro ponto que eu julgo muito importante aqui é justamente a separação do CPF e CNPJ. Eu conversei com muita gente e, de fato, eles não conseguem ainda separar, principalmente MEI, tá? Isso aqui, MEI é recordista, tá? Tem um MEI que trabalha certinho, mas eu tô falando exclusivamente daqueles MEIs, ou microempreendedor, que ainda hoje paga despesa pessoal, que é CPF, na conta da empresa. Ou vice-versa, paga a despesa da empresa na conta CPF. Prestou um serviço, recebe na CPF, depois receber pela empresa, que é o correto. Então, o primeiro ponto que a gente tem que passar, que a gente tem que adotar essa separação. Então eu tenho um CPF, eu tenho a empresa, não é mais tudo junto, tá? E nem poderia ser desse jeito, que fique bem claro. Então assim, vamos começar por aqui. Ah, Will, mas eu pago minhas contas. Como é que eu vou fazer para pagar minhas contas, né? Então, a segunda coisa que a gente precisa dentro de mentalidade é criar a questão do Prolabore. O que que é o Prolabore em termos que vocês possam entender, sem entrar naquele termo muito técnico? Prolabore nada mais nada menos é um salário do dono da empresa, né. Então você vai determinar um dia que você recebe ali, ou você quiser receber igual CLT, dia 5, dia 20, não importa, mas assim, é definir um prolabore, um salário, né, pra você durante o mês, né. "Ah, Will, eu preciso de 5.000 para sobreviver", legal. Esses 5.000 você vai determinar um dia lá, né, da sua empresa e você vai pagar aqueles 5.000 para você. E aí sim você vai pagar as contas do CPF no CPF e da empresa na empresa, tá. Então são 2 coisas de mentalidade que eu quero trazer para vocês. Essas 2 coisas é o quê? Separar CPF é CPF, CNPJ é CNPJ e determinar um Prolabore, tá. Normalmente Prolabore não vai aparecer essa sigla ali para o MEI, porque o MEI só vai ter aquela despesa fixa lá, que é o DAS-MEI, que você paga todo dia 20, e você não precisa necessariamente de um contador, né, porque o Prolabore é o contador que gera para você, porque o Prolabore ele deduz INSS, ele recolhe o INSS para fundos de aposentadoria, aquela coisa toda. Mas para o nosso contexto aqui, o Prolabore é salário, tá? Então você vai definir ali um salário que você precisa e vai definir uma data para a empresa pagar para você esse salário, né? Então é isso. Primeira coisa que a gente precisa definir, parece simples, tá? Mas não é. Eu sei que é bem complicado, até porque é muito fácil, você tá ali com o aplicativo da empresa no seu telefone, tá com o seu aplicativo pessoal, aí você passa, caiu na conta da empresa, pagou pela empresa, a conta que era da pessoa física, pagou a conta da empresa na conta da pessoa física na conta da empresa, e isso aí acaba virando uma bagunça. Você perde totalmente o controle do que tá acontecendo no dia a dia. Não tem como você metrificar isso daí para você entender o que de fato é seu, o que de fato é da empresa. Você deve ter o quê? Um palpite do que está acontecendo com a sua empresa, mas não de fato se a empresa está dando lucro ou não. E por isso que você fica com aquela sensação de que você trabalhou o mês inteiro e não teve salário no final das contas, né. Então vamos lá. Primeira aula é sobre isso, é você entender que você
é um prestador de serviço da sua empresa, você é um funcionário da sua empresa. Viu, mas eu trabalho sozinho, não importa. A empresa, ela paga o seu salário, né, não faz sentido nenhum você misturar tudo isso daí. Isso porque, pessoal, eu não tô nem falando de reforma tributária e quanto isso tá deixando exposto muitos MEIs, muitos microempreendedor, e tá forçando cada vez mais essa organização financeira, tá. Então daqui a pouco, daqui para frente, se não começou, os contadores vão começar a exigir muita coisa de vocês. Seja ali um extrato bancário, seja um relatório, seja, os lançamentos agrupados no sistema financeiro, a gente vai ver isso depois mais para frente. Tudo isso faz parte do quê? Justamente de você ter um controle, para que no final do mês você consiga ter um salário. Parece besteira, né: "Will, como é que eu vou fazer 5 etapas e o meu resultado vai ser diferente?", né. Já dizia Einstein, né: "A gente não consegue ter outro resultado fazendo a mesma coisa todos os dias, né?". Então vamos lá, então vamos partir desse início aqui, essa aula é sobre isso, é criar a mentalidade e criar o propósito de que você precisa, a partir de hoje, separar o que é CPF e o que é CNPJ. Minha dica: pega ali o que você tem de despesa CPF, anota no caderninho, faça aquela soma, determina o salário que você precisa, que nem eu coloquei ali, 5.000 para sobreviver, 5.000. Empresa nesse momento consegue? Não consegue, mas eu consigo pagar dia 5 e dia 20. Legal. Então você vai ter 2 datas ali no mês que você vai receber, e você vai fazer esse pagamento. Mas evitar do quê? Prestei um serviço como empresa e recebi no meu CPF, não faz sentido nenhum, isso pode te complicar lá na frente, fiscalmente falando, tá certo? Então, dica de hoje, você vai precisar separar o CPF do CNPJ, né, e determinar um prolabore barra salário que você precisa para sobreviver dentro do mês. E eu te vejo na próxima aula. Até mais.